Estamos aqui em mais um episódio do podcast Farma Voz. Eu sou a Andressa. E eu sou a Veridiana. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, Pedro Arantes. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo. Obrigado. Se apresente para o nosso pessoal. Meu nome é Pedro, eu tenho 31 anos, eu sou farmacêutico desde 2017 e gostaria de agradecer pelo convite de estar participando do Farmavoz. A gente que agradece você estar aqui, ter essa disponibilidade de estar falando um pouquinho da sua história pra gente. Tenho certeza que vai ser uma história muito inspiradora, uma história bem brilhante, porque os farmacêuticos inspiram, né? A de todo mundo e a gente está aqui para isso, para ouvir, tá? Fique à Tá ok. vontade. Aqui é uma conversa e a gente está aqui para te ouvir, tá bom? Tá bom, obrigado. Eu queria começar perguntando para você como que você decidiu ser farmacêutico. Então, eu estava, acho que no ensino médio, eu trabalhava em um laboratório de análises clínicas, isso no interior de Rondônia. Eu sou do Mato Grosso, minha família é mato-grossense, mas teve um período que a gente se mudou para Rondônia. E nessa época eu trabalhei num laboratório de análises clínicas. Então, o meu primeiro contato com esse universo foi na análises clínicas. E só que lá não tinha, já existia, tinha os biomédicos, né? Então lá só tinha biomédico, não tinha farmacêutico bioquímico no laboratório em que eu trabalhava. Então eu gostava muito, eu me apaixonei assim pela análise clínica, por exames laboratoriais. Eu iniciei na recepção. Mas como eu fazia tudo muito rápido, eu sempre sobrava um tempinho e eu ia pra área técnica. Então Uhum. eu aprendi, comecei a lavar material, mexer com lâmina, e aí depois me ensinaram, perguntaram se eu queria aprender, e eu sempre quis aprender. Eu sempre tive muita sede, muita curiosidade para saber das coisas. E nessa época eu não sabia ainda o que que eu queria ser de formação. Eu tava, acho que no segundo ano do ensino médio. Então, fui pro terceiro ano e eu queria fazer alguma coisa na área da saúde voltada para análises clínicas. E na época, a minha primeira opção seria biomedicina. Porém, o meu pai fez uma intervenção e não deixou eu fazer biomedicina. Porque não sei como, porque ele não tinha assim muitos contatos, mas ele sabia que o biomédico era mais voltado para a área de análises clínicas. E ele falou que o farmacêutico podia fazer a mesma coisa E mais que outras e coisas. mais outras coisas. Mas muitas outras O meu coisas. pai ele era muito visionário, então ele veio e me deu esse start, e aí na época que eu terminei a escola, veio uma amiga, ia fazer farmácia, e ela me chamou. Por acaso, um dia ela chegou lá em casa, vai ter vestibular amanhã, vamos, isso lá em Rondônia. E aí eu decidi fazer farmácia, por livre e espontânea pressão, na época, que eu não sabia como que seria tudo isso. O meu irmão mais velho já cursava farmácia aqui no interior do Mato Grosso, a gente foi pra Rondônia e ele ficou. E ele já cursava farmácia, ele tava no quinto semestre, se eu não me engano. E aí tinha aquela coisa, assim, como ele é irmão mais velho, eu falei assim, vai achar que eu quero fazer porque ele tá Tá fazendo. fazendo, né? Tá Então te sempre, copiando. sempre teve. E aí todo mundo, você vai fazer só porque seu irmão faz. Eu falei assim, não, não é, ele nem era ele nunca tinha trabalhado, na verdade, na época ele só estudava. Enfim, comecei a faculdade. E lá, a faculdade que eu estudava era totalmente diferente daqui, da metodologia daqui, que eu terminei aqui, eu transferi na metade do curso. Lá era mais acadêmico, Mas você fez mais em Rondônia. metade. Ah, tá. Eu finalizei aqui em Cuiabá. Lá eu fiz até o quarto semestre. Só que lá era uma formação mais voltada para a área acadêmica científica. Eles formavam Fazer pesquisa. mais para uma vibe assim, pesquisa, Professor. mestrado, mais acadêmica mesmo. Até os estágios, como o estado Rondônia é relativamente novo em relação ao estado de Mato Grosso, o curso era novo, Uhum. então os estágios, o campo de atuação era bem diferente. Aí quando a gente veio em processo de mudança, voltou para Mato Grosso e voltamos para Cuiabá em específico, aí eu consegui transferir a faculdade e aqui eu já vi. Nessa época lá eu não gostava. Eu cursava, mas eu não gostava da faculdade, eu tinha muita dificuldade. Lá tinha física, biofísica, essas matérias assim, muito aplicadas, sabe? Cálculo, eu ficava Você não vai desesperado. usar nunca na Eu só faculdade. tive Nossa, bioestatística. lá eu tive bioestatística, biofísica, eu tive muito cálculo, analítica um, dois, Uhum. três, eu tive muito cálculo e eu tinha muita dificuldade com esses cálculos. Quando eu cheguei aqui na universidade que eu terminei, eu já cheguei no semestre que eu cheguei já tinha um estágio, pá. Fui pra unidade básica de saúde. Eu falei assim, nossa, que é diferente. Tipo, tinha que usar branco, e aí aquela coisa assim, Quase mais médico. Coisa isso. saúde Coisa mesmo. saúde. Aham. Aqui em Cuiabá que eu tive essa visão assim de não.
aqui que foi mais voltado para o mercado de trabalho mesmo, o final da minha graduação. Eu acho que o ponto-chave, assim, da minha graduação foi ter terminado a minha faculdade aqui. Porque eu me apaixonei pelo curso aqui. Até o sexto semestre por aí eu não gostava. A partir do sexto semestre, eu consegui um estágio Uhum, extracurricular na área hospitalar. uhum. E foi quando eu decidi que não, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu gosto, é isso que eu quero. Que foi, inclusive, quando eu conheci a Veridiana, que ela era uma das minhas supervisoras de estágio nessa época. E foi quando eu entrei nesse mercado. E aí, a partir de então, eu comecei a me dedicar muito mais na faculdade, porque começou a fazer sentido pra mim. A faculdade, né? A minha Sabe a pessoa que formação. mais gosta de ser farmacêutico? É ele. Então, foi nessa Tipo época assim, aí. tirou a identidade, começou a usar a carteirinha do CRF. É ele. É a Ah, inspiração já do teve época, profissional já teve farmacêutico. época que falaram pra mim que eu deveria deixar um pouco de ser farmacêutico e ser uma pessoa Ser antes o de ser Pedro. farmacêutico. Ser o Aí eu Pedro. falei assim, mas eu não consigo, eu respiro a minha profissão, não dá, porque eu vivo a minha profissão. A gente passa, se for parar pra pensar, você vive mais horas no seu Mas, trabalho do que sim, na sua casa, na sua sim. própria vida em si. Então, nas horas vagas, eu sou o Pedro, vamos dizer assim, Mas sem tá falando de, CRF. mas tá falando de farmácia. Mas tá Tá falando de farmácia. pensando em farmácia, tá? Mas eu acredito que não tem como, porque a partir do momento que eu me inscrevi, na sociedade eu sou aquele profissional, eu sou o Sim, Pedro farmacêutico, a minha referência vai ser essa, sim. né? E as Então, pessoas te olham como farmacêutico. Ei, tem um remédio exatamente, assim? Ei, cara, todo mundo. exato, é desse jeito. E o Monjaro? Ah, Faz efeito o Monjaro? Né? essa não é minha praia, essa Eu não é minha também praia, não eu é, evito, mas não evito. perguntam pra Pergunta, você? pergunta sobre tudo, pergunta de tudo, Você quer tá na tudo. academia, a pessoa, você não é farmacêutica? Eu sou. E o Engov? Aí eu falo assim, o que que é Uhum. Engov, gente? O que que é Gov? Gov.com, né? Nem sabia o que que era. Então, para a minha entrada na minha vida profissional, início da minha vida profissional foi assim. E aí eu terminei a faculdade. Eu ainda estava nesse estágio, né, em um hospital que é referência aqui na cidade. E quando eu finalizei, eles me contrataram como farmacêutico clínico. Eu fiquei lá por 2 anos, sendo farmacêutico clínico. E de primeiro momento, é assim, como todo mundo aqui sabe, né, a faculdade não prepara a gente 100%. Não. Então, quando eu cheguei, a minha querida supervisora, eu tinha acabado de me formar. Ela falou assim: você vai ficar na UTI. E eu não tinha prática na UTI. No estágio, eu ficava mais nas enfermarias, na clínica médica. Eu trabalhava alta farmacêutica. Eu amava tudo isso. Eu acompanhava paciente geriátrico, fazia alta farmacêutica, plano educacional dos pacientes, preparo para alta, ensinava eles a usar medicamentos pós-alta, falava de reações adversas, possíveis reações adversas. Ele era um eh, estagiário Exemplo. exemplar. profilaxia estendida de protocolos para evitar que o paciente desenvolva trombose pós-alta e retornar com uma reinternação. Então a gente trabalhava tudo isso. Então a minha praia era mais a clínica médica alta, ali um farmacêutico mais de enfermaria. E aí quando eu me formei, olha, a vaga que tem hoje para você é na UTI. Aí eu falei assim, meu Deus. O que que eu vou fazer aqui nessa UTI, aquelas bombas, aquela coisa, eu tinha até meio que um trauma, assim, porque na nossa volta pro Mato Grosso, o meu pai, ele faleceu por acidente automobilístico, de trânsito, e aí ele ficou internado em UTI, então eu tinha meio que uns gatilhos, sabe, de UTI. Eu falei assim, não, porque a última lembrança que eu tinha dele era Era na essa UTI. questão de UTI, então isso às vezes me incomodava um pouco, mas aí eu falei assim, não, eu vou ter que quebrar isso, porque É meu trabalho. é meu trabalho, eu vou ter que aprender a separar uma coisa da outra. E aí foi indo, tipo assim, coisa de 2 semanas, superei. E assim, naquele primeiro momento, um grande desafio pra mim foi a chegada na equipe. Porque em um ambiente hospitalar, acho que é assim como todos os outros, mas no hospital isso pesa muito, é a questão da credibilidade. Que você tem que construir a sua credibilidade como profissional na área. Principalmente na unidade de terapia intensiva. Por quê? Os profissionais ali ou fez residência no Einstein, ou no Rio de Janeiro, ou não sei na onde. E aí todo mundo tem um alto nível Uma de bagagem, conhecimento, né? uma bagagem muito boa. E aí eu tinha acabado de sair da faculdade, eu só era um estagiário aí da E instituição. você fez Upgrade. aonde? Aham, foi um baita upgrade. E você formou aonde? Eu formei aqui em Cuiabá. Aham, ai, você for... Você Sério? fala até baixinho. Gente, você Aham. sabe que uma vez eu viajei para um curso, eu até
pergunto isso toda vez aqui para todos os profissionais, porque a gente tem que se orgulhar muito do nosso estado, né? Porque, assim, Uhum. nossa faculdade é uma faculdade bem reconhecida, bem renomada. Mas as pessoas falaram, uma vez eu fui num congresso. Aí falaram assim pra mim, eu podia te dar várias coisas pra você palestrar e tal, mas você não ajuda porque você é do Mato Grosso. Falaram assim pra mim. Sim, tem esse preconceito. Existe Mas o muito que esse que tem que eu preconceito em sou do relação Mato à Grosso, formação. gente? Né? A Gente, gente não, tem tem muito isso. fizemos pós-graduação, né? A gente, o Uhum. povo acha que a gente é o quê? Não sei. Exatamente, não Fala sei. nada. Era do fogo, acho que pensa às vezes que é Mato Grosso. Mas eu perguntei isso, né, para outra menina que veio aqui, justamente porque antigamente, eu preciso ir para fora para fazer Uhum, pós. Mas hoje a gente não precisa. Hoje aqui dentro, né, do sim, nosso estado, a gente tem essa oportunidade e nos nossos ambientes de trabalho a gente também Sim. consegue fazer um bom trabalho e se desenvolver. Basta a gente querer, não, né? com certeza. Um exemplo disso foi que quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, eu preciso me preparar. Foi pro primeiro round, que é a visita multiprofissional, onde a gente discute os casos clínicos. Fui para esse primeiro round. Aí já tinha uma médica que era a coordenadora que conduzia, inclusive ela era ex-farmacêutica também, e agora ela só tem CRM. E aí ela foi conduzindo, ela, farmacêutico, e já me fez algumas perguntas. Eu falei assim, eu vou verificar. E assim, uma coisa, dica, nunca fala que você não sabe. É. Nunca fale que você não sabe. Vou verificar. Ah, doutora, vou verificar. Eu vou verificar e te dou um retorno. Então sempre a gente, né, eu aprendi desde cedo eu acho que o que vale muito é o seu posicionamento, Sim. a sua postura profissional, né, principalmente dentro de uma instituição hospitalar. Se mostrar seguro, né? Isso, porque você tem que passar segurança. Sim. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer um upgrade, como a Veridiana falou. Fui caçar um curso. Fui caçar um curso. Eu falei assim, aqui em Cuiabá não tinha nenhum curso presencial. Achei um curso em São Paulo que era tipo semipresencial, mas era online. Uma vez na semana tinha aula ao vivo. Eu falei assim, vou fazer esse curso. Na época era R$ 2.000. Tipo, isso em 2017, 16, era Era, dinheiro, R$ 2.000 era investir. alto, é. Então eu Eu falei fiz. assim, era tipo, Aham. o salário era 3.000, o curso era 2. É. Aí eu falei assim, vou fazer, porque eu preciso. Fiz esse curso de 4 meses. Nossa, foi uma virada de chave assim na minha cabeça. O porquê? Os profissionais eram todos de lá e todos da área. Todos que já trabalhavam, tipo Einstein, hospital militar, era um pessoal assim da análises clínicas. Nossa, quando chegou a parte de exames laboratoriais, foi falar de interpretação de exames laboratoriais, eu falei assim, meu Deus do céu. Por quê? Eu sabia o básico, sabia processos, essas coisinhas assim. Mas a atuação em si, na prática, ali, o passo a Difícil. passo, os desafios. Por exemplo, a gente não aprende sobre acessos, vias de acessos, sondas, Não. acessos, acesso Nada. central, nada disso. Nesse cursinho que eu fiz, foi ensinado tudo isso. A lumen, quantos lumen que tem, pra que lumen? Então, Eu falei pra Veri se me jogar dentro do hospital, eu sou farmacêutica de manipulação. aham, Se me jogar dentro do hospital, eu sento e Eu choro. perguntei para ela assim, se você saísse da manipulação, o que que você faria? Ela, nada. Nada, nada de farmácia, porque a gente não sabe, a gente aprende a ser farmacêutico generalista, mas você não sim, é generalista. Você não, não é nunca. Você não é generalista, você não sabe fazer tudo. exatamente. Você vai se especializar em uma coisa e Sim, você vai ser boa naquilo. é. Agora, se me jogar dentro do hospital, rapaz, eu não sei nada, nada. Exatamente, é a mesma coisa da gente, por exemplo, na manipulação. Vai se Sim, virar, mas assim, não com tanta destreza, né? Como você que já tá sim. lá desde sempre. Então, assim, eu acho que um grande passo pra mim no primeiro momento foi esse start de. E eu vi assim, não, eu preciso estar sempre atualizado, eu preciso me manter. Então, eu sempre gostei muito de estar envolvido em palestras, eventos, desde sempre. Onde Sério. tinha um evento farmacêutico, eu queria estar no meio. Hum, Ah, vai vir um farmacêutico, eu lembro disso até hoje. Ele veio do Ceará, eu acho que ele era conselheiro, não lembro mais, mas Ele aí é foi uma palestra tão legal que ele falou de sobre antibiótico. isso, sobre antifúngico em associação com estatinas, que aí, a camada do colesterol, do lado, fungo e tal, que ajuda na resistência antifúngica. Nossa, eu amava essas coisas, participar desses eventos assim, então eu não perdi um. E desde então eu comecei a me aprofundar só nisso. Eu falei, não, essa é a área que eu quero, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, desde sempre eu segui nessa atuação.
E análises clínicas mesmo, você nunca mais Análises clínicas mesmo. foi. Que foi o objetivo que você começou o curso. Foi porque da análises clínicas que eu comecei a fazer farmácia, que eu queria ser bioquímico, né? Aham. Eu queria liberar laudo. Todo mundo, Eu né? quero liberar laudo. Você Nunca não ia mais. gostar. É porque a Nunca gente mais. acha, a gente de fora acha que farmácia é isso, né? É liberar laudo e vender caixinha. É. Mas não é, gente. Farmácia tem tanta E, coisa. só que aí, como farmacêutico clínico, e atuando como clinicamente dentro do hospital, a gente consegue ainda ter essa interface com análises clínicas, mas mais analítica, né? Mais de Aham. análise, de interpretação de De exames, exames. para relacionar com a análise da prescrição, né? A gente faz essa interface. Mas não Fazendo. fazer o Usando. exame, né? Executar os exames. Mesmo porque, gente, eu trabalhei 5 anos na análises clínicas, né? Nós não temos perfil. Sabe aquele perfil ali, Vocês mesma vão coisa? de Senta, correria, né? Tipo, de É andar. muito monótono. Hoje eu digo com 100% de certeza, não conseguiria. Eu tive uma outra experiência, e aí desde então a área hospitalar é a minha área, a área hospitalar é a área clínica. Eu queria te perguntar isso. Hoje você tá na área hospitalar. Estou. Hoje eu atuo na área hospitalar e, concomitante, atuo como servidor público no município de Cuiabá também. Mas no meio do seu caminho, você teve um grande sonho. Sim. Conta do seu sonho pra nós. Ele teve um grande sonho. Ele queria ser concursado. Aí ele vai te contar. Então, desde sempre, eu sempre tive na minha cabeça. Sabe aquela coisa assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas Não. grande parte dos profissionais tem isso. Ah, eu quero ser concursado para ter estabilidade. Eu nunca quis ser isso. Porque às vezes. Não, na verdade, eu tinha um sonho de ser concursada da Marinha. Ai, nossa, meu sonho também. Mas é uma vaga pro Brasil inteiro, É, gente. verdade. Falei, não. Não, mas Pedro tinha. Tipo, sabe aquelas coisas assim? Sabe, amar ser farmacêutico, concursado. Não, era isso. Mas ele vai contar a experiência. Então, desde sempre, como a Veridiana falou, eu sempre quis. Trabalhava em hospital, desenvolvia a minha função. Mas eu sempre fiquei de olho, assim, concurso, processo seletivo, porque eu sempre almejei, assim, essa estabilidade, essa segurança. Enfim, eu precisava ter essa experiência. E aí, acho que foi em 2021, bem no meio da pandemia, né? No segundo ano de pandemia, começou 2020, final de 2019. Tava na pandemia. Eu fiz um concurso que era de 2018, no município do interior. Fiz o concurso, o salário era muito atrativo. Na época, quando eu assumi, era 6 mil e alguma coisa, 40 horas. Aí fui chamado 3 anos depois. Na época eu estava como coordenador de assistência farmacêutica em um hospital e trabalhava à noite no estado, no hospital do estado aqui em Cuiabá. Trabalhava em 2 vínculos também. Aí eu falei assim, preciso assumir esse concurso, porque é o meu sonho. Eu preciso ter essa experiência. Ah, não, é porque eu vou ficar tranquilo, porque a cidade é tranquila. Vou pro interior. Vou pro interior e é isso. Olha que sonho, gente. Como eu vim do interior... Era muito interior, não? Não, é 250 quilômetros daqui. Uma Como cidade eu vim do interior, então eu pensava que seria fácil não pra é mim grande, é desenvolvida. esse retorno. Porque eu sofri o êxodo rural, e eu voltei depois, né? E aí eu falei assim, não, tô acostumado, vou. Larguei tudo aqui, vendi as coisas, peguei, eu tinha acabado de comprar um carro na época, coloquei uma mala dentro de um carro e fui. Vai se aventurar. Fui me aventurar. Chegou lá, e eu achei assim, porque eu sabia que lá na época tinha um hospital, tinha um pronto atendimento 24 horas. Falei assim, eu consigo ficar na minha área, né? Cara, quando chegou lá, os colegas da secretaria lá eram... E assim, é uma cidade que é de imigrantes, mas pessoas do Sul. E vou entrar um pouco em polêmica agora. E aí os colegas do Sul, eles são um pouco mais fechados, eles não Frios. são tão simpáticos, receptivos, assim. Não é igual cacerense, né? Não é igual Cuiabá, Cacerense, não é igual os bugre. Porque eu sou bugre também, então eu sei como que é. E aí, cheguei, eu falei assim, eu vim assumir e tal. Aí cheguei na secretaria, a pessoa da RH falou assim, a vaga é na vigilância sanitária. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na vigilância sanitária? Eu sou um farmacêutico da área hospitalar, nunca trabalhei com vigilância sanitária, agora o que eu vou fazer aqui, meu Deus? Aí fui, tipo assim, no primeiro momento eu fiquei com medo, fiquei inseguro, Você porque só soube lá? só soube lá, eles não falaram de jeito nenhum. Eu ligava, implorava, mandei e-mail. A vaga será informada mediante assinatura do termo de posse. E era tudo pessoalmente.
Então, pra eu Você saber. tinha que ir E, tipo lá. assim, eu não tinha contatos, não tinha ninguém. Eu fui assim, caí de paraquedas. Com a cara e com a Hoje, fui com coragem. a cara e com a coragem. Literalmente com a cara e com a coragem. Consegui alugar um apartamento antes de ir, né? Eu cheguei, já tinha ido, fui uma semana antes com a minha mãe. Minha mãe foi comigo na época pra me ajudar com essa questão. Comprei o básico: uma cama, uma geladeira, um fogão e um ar-condicionado. E o ar-condicionado nem precisava, porque lá é fresco, lá não faz calor igual Cuiabá. Enfim, quando foi na outra semana, voltei e fui assinar termo de posse, fui iniciar o trabalho. E aí, assim, eu tinha uma visão meio distorcida do serviço público. Porque eu cresci e me fiz profissionalmente aqui em Cuiabá. E aqui a gente vê outra situação. Tipo assim, é feriado emenda, não sei o quê. Sabe essa coisa, servidor público, Que a sabe? gente fala, né? Que a gente acha que é Quinta-feira assim. já. Aham. Gente, chegou lá, não foi nada disso. Teve que Olha, trabalhar. Lá era nível assim, corporação, empresa privada, corporativo. Uhum, o município lá é muito rígido, muito rígido. É das 7 às 5, 2 horas de almoço, ponto. 3 minutos, no máximo 5 minutos pode atrasar. Um dia que eu cheguei 7h03, a minha coordenadora já tava me ligando. Porque que eu tava atrasado, se tinha acontecido alguma coisa. São extremamente rígidos. Mas assim, o serviço público lá funciona. Então, hoje eu falo que essa experiência foi muito positiva para mim em relação à minha visão de serviço público. Porque eu tive a realidade de um serviço público que funciona de verdade. De um SUS que funciona, de uma rede funcionante. E voltando a falar da minha experiência, na vigilância sanitária, gente, e aí, como que vai ser? Alguém vai me treinar? Não. Você é o farmacêutico fiscal da vigilância sanitária. É isso aqui que você tem que fazer. E você fiscalizou o quê? Eu fiscalizei. legislação. Você pegou a O que legislação, você foi tem que estudar. fazer? O que a vigilância sanitária faz? A vigilância sanitária faz a lei cumprir. Então, eu sou E quais as a lei. leis? Eu tenho que fazer todas. Todas as leis sanitárias a gente tem que fazer cumprir. Sabe, a pior de todas é a sua. Manipulação, Aham. é. A 67. É 67, né? É, A é, 67. aham. Que é a maior. Meu Tem a Deus do céu. 44. 344 Isso aí é também. fichinha. A dela, Ela falou que a vigilância vai lá, você tem que manipular na frente pra ver. cara, o Tem, roteiro. o roteiro é Você como O enorme. roteiro fiscal, é me mais. conta. Nossa, eu assim. A gente faz editoria interna, é páginas e páginas. É Eu quero páginas e ver como, páginas. como fiscal. Com aquele coletinho. Aham, boletinho. Veri, então, assim, na época que a gente trabalhou junto, eu não era tão rígido igual eu sou hoje. Mas Não, você sempre foi. eu sempre fui Você sempre chato. foi muito ético, muito metódico. Eu descobri no meio do caminho disso tudo, então, assim, você perguntou como que eu era como fiscal. Cara, Não, porque assim, eu acho que Não, você é isso. Aí você come. pegou a lei, aí peguei você as pegou. legislações, a minha coordenadora lá tinha o bom que a vigilância que eu trabalhava era bem estruturada, era um profissional de cada área. Porque geralmente é só um agente sanitário, né, de nível médio. Tinha um agente sanitário que auxiliava, mas tinha uma nutri que cuidava da alimentação, tinha uma médica veterinária Cada e um tinha uma responsável. cirurgiã dentista e eu farmacêutico. Porque legalmente só farmacêutico pode fiscalizar farmacêutico. A gente tem Uhum. uma resolução nossa que Sim, preza por isso, né? sim. Então, nós só podemos ser fiscalizados por o nosso exercício, né? Só por outro farmacêutico. Uhum. Então, o que que eu fiz ali naquele momento? Eu fiz uma imersão em legislação. Falei assim, agora eu vou ser o cara do assuntos regulatórios. E foi isso que eu fiz. Caí de cara e roteiro. Lá já tinha roteiro de Já inspeção de tinha. quase tudo. Os Uhum. que não tinham, eu revisei, ampliei. Porque na própria lei já tem todo o Isso, você roteiro. tira. Como que a gente monta isso? Resumidamente, você pega os artigos, né? O que que você tem que cobrar e monta ali. Conforme, não se aplica. E é isso. Tipo uma auditoria. Isso, É uma uma editoria. auditoria. Só que você tem um poder maior, né? Mas você não precisa ser Fiscal. arrogante. Você Não, precisa não, ser com É, certeza. não. Por Não. isso que eu tô perguntando, como era você como fiscal? Eu era um amorzinho, todo mundo me amava. Não, porque assim, eu acho que muito mais do que a gente fiscalizar, Aham. né? A gente tem que O ensinar. que eu trabalhava? Eu trabalhava muito isso. Eu Orientação. trabalhava. Eu acho que muitos farmacêuticos não conhecem a É. legislação. Eu trabalhava muito educação continuada. E me colocava à disposição, fazia as visitas. Lá, eu acho que na época tinha 22 drogarias nessa cidade. 22. Quando eu decidi, eu fiquei lá 6 meses, pra resumir. Fiquei lá 6 meses, aí eu vi que não era isso que eu queria, porque a gente entrou nesse assunto porque a gente tá falando de monotonia.
era muito monótono pra mim. Eu não sou do serviço administrativo. Eu sou da prática. Eu gosto de paciente, De coisa de coisa nova. De nova, conversar com as de pessoas, né? De conversar, de outros indicar, de falar. profissionais, de De trocar ideia, desafio, né? de desafio. O que mais me desafia são metas, novas metas, implantação, isso Melhoria. é a minha praia. E gostei muito, fiz com excelência. O pessoal gostou muito de mim lá no período que eu estive. Ajudei. Gente, eu fiscalizei pet shop, o cachorro quase me mordeu. Porque eu era da equipe da saúde. Você não fiscaliza só o ambiente de saúde, é tudo que tá relacionado. Então, a veterinária é da minha equipe. Então, quando ela tinha que fazer os dela, eu tinha que ir com ela. Então, eu ia no pet shop, eu ia em todos, não sei. Clínica de É, mas dentista, é... consultório médico, clínicas. Então, foi bom a minha bagagem que eu já tinha de conhecimento da área, porque quando a gente entrava em clínica, às vezes eu pegava sabe, centro cirúrgico, as seringas com medicamento preparado. Tipo assim, tava ali, ó. Aí, tipo assim, você tem que apontar, né? Ó, uma irregularidade, aí você tem que colocar Aham, na fazer o. notificação, Aham, coloca no termos, aham. irregularidades pra corrigir. Ou então já descartava. O certo é descartar, né? Quando não tem identificação nenhuma, você não Recolher. sabe aquilo ali. Você tem que descartar tudo, né? Você já Recolher descarta, tudo, mas é. aí você só faz tudo o registro, né? Termo de apreensão, né? Isso. Então, foi isso. E eu gostei muito. As educações continuadas que a gente fez foi mais voltada pra NBCal, que era uma coisa que eu nem sabia que existia. Você sabe o que é NBCal? Não sei. Sabe, nos supermercados, aquelas plaquinhas que às vezes tem assim, fórmula, leite, de leite, proibido para menores de tanto, Aham. entendeu? Eu e a Nutri, e o restante da equipe, a gente fez uma educação continuada, aí eu envolvi todas as farmácias, porque nas farmácias precisa ter isso também. Aqui em Cuiabá não é todos os lugares que a gente entra que a gente vê. Tem que ter sinalização, tem uma lei sobre isso. É, que fala contém glúten, isso? Não. Sobre fórmulas para menores de 6 meses, até tanto tempo, até 1 ano, até 2 anos. Tudo tem restrição, é proibido. Por quê? É que visa, assim, incentivar o aleitamento materno. Então, Ah, gente, então, assim, hoje eu vejo que foi muito válido foi para muito mim, além. muito além do que eu imaginava, porque eu voltei com uma bagagem, assim, muito ampla, muito grande de conhecimento na área sanitária. Então, hoje eu entendo muito de assuntos regulatórios. Claro que eu não pratico tanto, né? Porque hoje eu tô focado em uma área só, mas foi muito positivo para mim nesse sentido de conhecimento, de adquirir conhecimento mesmo. E como que foi essa transição, né? Tipo assim, porque eu acredito que quando você passou no concurso que você foi assumir, era uma coisa que você queria muito. Então você foi Queria, todo ansioso. fui. Queria muito, muito E mesmo. essa voltar, né? E Voltar. voltar pra trás, né? Na verdade, você nem voltou pra trás, você só. É, então, foi um momento assim de decisão que eu tive que fazer até na época, eu me senti um pouco frustrado. De verdade, eu me senti um pouco frustrado, eu fiquei doente. Eu entrei num programa de saúde mental até, porque eu fiquei muito frustrado. Falei assim, gente, mas eu vou dizer como eu não posso desistir. Eu não posso Mas a gente desistir. pode. Então, mas eu sempre É, fui. ele não achou que. Na minha cabeça, eu não podia desistir. Aham. Porque eu estaria Era desistindo de fraco. mim. É que você Eu era fraco. estaria sendo fraco. Mas aí eu comecei a fazer um tratamento, acompanhamento, e eu comecei a ver que eu poderia desistir, que eu poderia passar em outro concurso. Enfim, aí eu coloquei na minha cabeça, não, não é isso que eu quero pra mim. Eu não me adaptei. O serviço eu gostava, fazia tudo, executava, só que não me sentia assim realizado. Eu não me sentia realizado. Eu queria estar no meu ambiente. Feliz, né? Isso, você tem que trabalhar feliz com o que Tudo, você faz, é. né? E não adianta falar também que a gente, eu tô feliz na minha profissão, né? Eu tô É. realizada Exatamente. profissionalmente. Uhum. Aí você chega lá na sua casa e você não tá feliz dentro do seu Isso. ambiente, né? Da sua sociedade. Exato. Não tem como. Eu acho que você tem que ter esse equilíbrio. E lá eu não conseguia ter o social, entendeu? O profissional, o social, o mental, não tava ok, não tava em É. equilíbrio. E aí foi até que eu decidi voltar, aí eu vim aqui em Cuiabá, arrumei uma oportunidade, eu só voltei depois que eu já tinha toda uma oportunidade, surgiu uma vaga em um hospital, que é onde eu trabalho até hoje, que é um hospital referência em cardiologia, que é muito bom, e recebi uma oportunidade para entrar lá e eu falei: "Ah, vocês me esperam, eu preciso". Eu expliquei minha situação, né? Sim, eles queriam, né, que eu entrasse para trabalhar com eles. Aí eu fui lá e só pedi exoneração. E todo mundo me apoiou lá, a minha coordenadora na época, ela foi uma das minhas incentivadoras, agradeço muito ela, porque ela me fez ver, assim, esse mundo de serviço público com outros olhos, né? Ela falou assim: Pedro, você tem capacidade de passar no concurso que você quiser. Aqui foi o seu primeiro concurso, você pode passar em outros. E foi isso que aconteceu. Depois de decidir, tomei a decisão, voltei, vim embora.
E hoje eu tô até hoje nessa instituição que eu voltei. E o ano passado eu fui chamado em outro concurso aqui da Prefeitura de Cuiabá, que foi o concurso que eu passei em Outro sonho. 2022. Então, tipo assim, realização do sonho 2.0. E Ele hoje eu não desistiu trabalho do sonho. e não desisti do meu sonho, mas eu quero ser concursado, não interessa. Que horas que eu vou trabalhar lá, mas eu vou Eu ser quero concursado. Se é de aposentar madrugada, se é de madrugada, se eu vou Aham. dormir, eu não sei. Hoje eu trabalho, Mas eu quero ser concursado. hoje eu trabalho 80 horas semanais, mas eu sou concursado. Você tá muito bom. Eu trabalho 80 horas semanais, eu trabalho 40 horas de dia e 40 horas à noite. E você vive que horas? Quando eu não tô trabalhando, eu tento viver. Mas isso tudo é temporário, claro. Eu tô me organizando pra futuramente eu ficar só com um serviço público mesmo. Que a ideia é essa, né? Porque eu acho que quando a gente faz o concurso, né, essa questão da estabilidade e tal, é se organizar pra se manter só com o vínculo. Mas o bom que aqui, quando eu voltei, eu coloquei na minha cabeça, só vou assumir concurso se for em Cuiabá. Eu não quero mais, Mas sair é da grande. né? Cuiabá. Cuiabá. Que maravilha grande. E aí, porque assim, É porque é tudo longe, né, gente? Eu falo isso, eu falo assim, ó, gente, a gente precisa, né? Igual eu sempre falei pra você. Eu acho que quando a gente é novo, acho que tudo é válido, né? Uhum. Pra experiência. Com certeza. E tal. Mas a gente também tem que começar a fazer algumas escolhas pra bem-estar. Por exemplo, Sim. eu não trabalho longe da minha casa. Se eu tiver que atravessar Cuiabá pra... Não trabalho, entendeu? Por quê? Porque é desgastante, é a mesma É. coisa isso. Você quer ser concursado, mas você tem que também escolher aonde é que você quer trabalhar e o tem que 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 ser você bom quer pra você fazer. também, não só pro, Sim. né, pro empresário, pro serviço público, então tem que ser válido pra você também. Pelas duas Então hoje eu partes. consigo ter esse equilíbrio. Por exemplo, eu trabalho aqui, eu moro no Cochipó. Eu trabalho aqui no centro de dia, na Avenida CPA. Minha casa fica no meio do caminho e meu serviço noturno fica na saída de Rondonópolis. Então eu tô no meio do Onde você caminho. trabalha, perguntei? No Pascoal Ramos. Eu trabalho lá no Pascoal Ramos à noite. Mas diz que lá onde ele trabalha é uma UPA super organizada. É muito organizado, eu gosto muito de trabalhar lá. Estou trabalhando ainda, eu acredito que porque é a minha área, porque querendo ou não, é uma UPA, então é um pronto atendimento. É. Então tem toda uma pegada hospitalar. Então é o que eu gosto. Então, você precisa falar com o médico, você tem acesso, equipe, você consegue validar prescrição, auxilia na separação dos medicamentos, porque fica paciente internado nas UPAs também. Então a gente consegue dar todo esse suporte como farmacêutico. E querendo ou não, tipo assim, hoje no hospital que eu trabalho de dia, eu sou gestor de farmácia hospitalar. Ainda atuo na farmácia clínica, mas eu faço coordenação de equipe também. E a gente tem, independente do local que eu esteja, eu sempre tenho essa pegada mais clínico. Eu sempre quero voltar pro meu lado clínico, e o meu lado clínico sempre volta, então não importa. Eu Eu sempre vou falo, eu estar... falo, eu falo isso, né? Que clínico é dom. Você tem que ter Eu dom. sempre falei isso. Quando eu comecei na área hospitalar, comecei na parte clínica, depois fui para gestão. E eu falo pro Pedro que aqui em Cuiabá são poucas as pessoas que têm dom de clínica, e ele é um deles. Porque não adianta você falar assim, vou fazer clínica. Você pode fazer curso, você pode fazer pós-graduação, só que se tem aquelas interações medicamentosas, tem aquela análise de prescrição, tem aquele negócio que não é assim, só você aprender. Você não aprende, você tem que Entendeu? entender, você tem que. Então eu acho que é Você muito tem que mais além. desenvolver, assim, um dos... como é que eu falo? Dos princípios do farmacêutico clínico é você ter um bom raciocínio clínico. Isso. Raciocínio lógico e raciocínio clínico. Você tem que ter um start. Você já tem que pegar aquele medicamento, faz isso naquele exame e altera isso e tudo tá Porque relacionado. no começo, né, da farmácia clínica, o que a gente tinha? A gente tinha muita análise técnica e as pessoas confundiam. Uhum. É 12 em 12, troca para 8 em 8. Isso não é clínica. Isso é análise técnica. Entendeu? Uhum. Então, pra gente ir trabalhando e tendo sucesso, a gente precisa realmente ter o dom e saber, né? Exatamente. E assim, é isso, essa questão do farmacêutico clínico, é o que a Veridiana falou mesmo, eu sempre tive isso comigo, essa essência do farmacêutico clínico, você precisa ter dom. Não basta só, eu vou fazer clínica, porque as pessoas confundem muito a parte de análise técnica, olhar via, olhar volume, isso é mais coisa técnica, né? Porque isso já tá descrito como que tem que ser. Isso daí você pega a bula, E, você coloca dentro de um sistema e você parametriza. E aí é aquilo ali. Vai estar entendeu? prescrito de acordo com o seu parâmetro. A Agora. clínica não, a clínica vai além, que hoje a gente Que você precisa... precisa de um farmacêutico, não precisa. uma né? análise humana É, ali. é. Por mais que hoje a gente tenha inovações assim no meio, não sei se Viridiana já viu falar, eu acho que tem um sistema aí. No arm. Isso. Tô tentando botar lá no meu Esse hospital. sistema a gente fez uma. Eles apresentaram pra gente, né?
mas aí tem um custo um pouco elevado. E para Ele hospitais. vale mais que um farmacêutico. É. Mas você sabe que ali por trás é farmacêutico que faz, né? Não na verdade, eles são farmacêuticos e o irmão de uma delas era base de TI, essas coisas. Entendi. E aí ele pegou basicamente o que a gente faz na farmácia clínica E botou no ele sistema. botou no sistema. Botou no Então sistema. ele é um robô que ele vai lá e bota lá dentro do sistema. Então Uhum. lá ele coloca, por exemplo, nós temos uma dificuldade enorme dentro do hospital de saber se a gente tem uma reação adversa. Então, o paciente teve reação adversa. A gente precisa saber através da notificação de uma outra pessoa, de um terceiro, certo? O técnico, normalmente ele não notifica. Por quê? Porque ele vai falar assim, errei. Eu errei, E ele não entende, né? Porque a cultura de segurança hoje no Brasil, ela não é igual nos outros países, Uhum, né? sim. Disseminada. Então, a gente tem isso. Então, o que a gente fazia em hospital? Ele deve fazer e eu faço também. A gente vai atrás dos E gatilhos. faz busca ativa. Então, a gente pega lá todos os pacientes que estão em uso de corticoide, de antihistamínico, para ver se aquele paciente teve uma reação adversa. De Essa antídotos. plataforma faz isso. Ela já vai lá, só que é nós que Alimentando. parametrizamos. Vocês que se Ela alimentam. sobrepõe o nosso sistema, né? E faz toda essa análise aí. Então, eu acho que Esse é o meu sonho. eu vou até sugerir isso na prefeitura, porque hospitais do SUS é de graça, né? Mas Eles se não têm a parte que Se é. tiver 10% de leito particular, se for filantrópico, por exemplo, já. Você Não, mas precisa igual pagar da o mínimo. prefeitura tem os leitos tudo. Consegue. Os leitos tudo SUS, É 100% 100%. SUS. Então, eu tava até pensando nisso essa Eu semana. tô no filantrópico, aí eu não consegui. Eu tenho que pagar o valor mínimo. A gente, como era particular, que eu vi na instituição privada, né? Aí tinha que pagar o valor cheio. Então foi. Não, essa é a tendência, né? É. Quero Ô, perguntar, você vai perguntar? Vou. Pode perguntar. E essa questão do hospital, do hospitalar, foi uma realização do seu sonho profissional? Foi. Hoje Ou eu o concurso? eu acho que no conjunto. Eu sou Tipo muito assim, mais te deixa suspeito. alegre. Eu sou muito suspeito. Eu acho. O que mais me deixa Quando alegre. você pensa na sua profissão. Ai, Qual fazer o foi que a eu sua faço. maior realização? Qual que é a sua maior realização profissional? Foi passar no concurso? Foi ser A minha maior gestor? realização profissional foi dar entrada no meu CRF. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão Pronto, feliz. respondeu. Acho que eu lembro até a data, 9/2 de Sabe que a gente 2017. fez uma festa pra ele? Fez. Você sabe a data? É mentira! Sei a data. A data de Eu não sei inscrição. a data. Eu sou farmacêutico desde essa data. Então a minha maior realização Nós fizemos a festa foi do a entrada no carimbo meu pra CRF. ele no É. hospital. Nós fizemos Ai, tem que ter a festa do carimbo. Cara, pegaram um carimbo. Vai comprar o carimbo. Pegaram umas carcaças, porque o hospital é assim, privado, né? Ai, pega uma carcaça velha lá. Eu falei assim, não acredito. Veio com um carimbão assim, tipo daquele CNPJ. Pedro, aqui seu Só carimbo é esse. Aí eu falei, eu não acredito. Eu estudei 5 anos, faz 2 anos que eu faço estágio aqui, vocês vão me dar essa carcaça de carimbo? Eu falei assim, não. Ele queria a festa do carimbo. Vou fazer um empréstimo, mas eu vou fazer um carimbo decente. Que eu quero carregar meu carimbinho no bolso. Cara, me deram um carimbo quase o tamanho dessa Carimbo, caneca aqui. Carimbo, Aham, canetas, canetinha, Sabe, tipo carimbinho. aquele... Ele realizou o sonho dele, tá É, certo. o meu pronto. sonho, eu acho que. Eu acho não, eu acredito que o meu sonho, o meu maior sonho profissional, na época que eu me formei, eu queria ser um farmacêutico referência no que eu fazia. E hoje eu me sinto assim. Porque eu sou procurado por colegas do interior, e eu sempre auxilio, eu gosto muito de compartilhar. Eu já dei aula em pós-graduação, em algumas pós-graduações, às vezes eu sou convidado para dar algum módulo, principalmente de farmácia clínica e em terapia intensiva. Então, o meu maior sonho profissional, eu acredito que eu já realizei e estou ainda realizando, é ser um bom profissional e fazer a diferença. Eu sempre quis fazer a diferença na minha área de atuação. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou escolher uma área, vou me dedicar e eu quero ser referência no que eu faço. Quero ser bom no que eu faço. Hoje, os frutos que eu colho, pelas oportunidades que eu tenho, eu consigo ver Com que eu consegui. Sim. E estou conseguindo ainda realizar o meu sonho. Que bom. Feliz. E de desafio. Quando a gente pensa em desafio, você falou aí, né, da sua trajetória. Você não teve dificuldade tanto quando você se formou, né? Uhum. Você já conseguiu um emprego Porque eu já lá estava no meio, né? casa, que eu falo que essa eu acho que é a maior dificuldade hoje, né? A Andressa também foi sortuda. Mas eu tive dificuldade, eu trabalhei 6 meses de graça até entrar na área. Mas você pensando assim, em desafio, né? Tipo assim, o que foi mais difícil para você? Você falou dessa parte de ser inserido na equipe, Uhum.
Mas seria só isso ou teria outras coisas assim que. Eu acho que isso pesa para todos, principalmente para quem trabalha como CLT. Acho que é a valorização. Um dos Uhum. maiores desafios da nossa profissão é a valorização Sim. profissional, principalmente para quem trabalha CLT e não é autônomo. É. Uhum. Então, um dos principais pilares assim desafiadores é essa questão da valorização profissional. Você pode ser o profissional que for, mas sempre tem o lado, né, empresarial. Uhum. Então, essa questão da Corporativo. valorização, o lado É muito corporativo, corporativo. é muito corporativo. Então, às vezes a gente se pega em situações assim que entristece por conta dessa falta de valorização. Eu acredito assim que um dos grandes desafios é a falta de valorização do profissional farmacêutico hoje no meio. Independente da área de atuação. Eu acho que a nossa classe ainda é um pouco desvalorizada, Desvalorizada, né? sim. Que a gente é uma luta constante, né? Sim. Além de tudo, eu sempre sou muito ativo na questão sindical também. Eu gosto muito da luta Ele é profissional. sindicalista. Eu sou não sou de diretoria, mas sou membro de negociação de mesa, de negociação. Estou sempre na Se você ativa. precisar da convenção coletiva, você pode pedir para ele. Ele sabe. Assim, um dos motivos do nosso podcast é esse, né? A gente fazer com que o farmacêutico sinta-se valorizado, né? É uma forma da gente Claro. dar voz mesmo Uhum. pros farmacêuticos que não conseguem falar, Sim. né? Eu acho que mostrar o trabalho que a gente faz, a nossa atuação, é uma forma muito boa, né? O que vocês estão fazendo aqui é muito bonito, que é trazer isso para a sociedade, trazer isso a público, Sim. porque, e como vocês falaram, na cabeça das pessoas o farmacêutico está ali para assinar laudo ou então para entregar a caixinha. Não, a gente está inserido em vários Muito além. locais, Vários, muito além, muito além. entendeu? Então, a promoção à saúde que a gente faz para a sociedade é muito importante e isso precisa ser mostrado, precisa ser visto. Eu acho que esse é o ponto de partida para iniciar essa valorização profissional Uhum. que a gente tanto almeja. É, porque às vezes pessoas que estão perto da gente não sabem, né? Sim, Estão ao nosso redor e não estão E sabendo. eu falo que a gente falou no outro podcast, né? A gente agora tá ainda aquela resolução que a gente ganhou, que foi derrubada, mas eu acredito que essa resolução ela vem, né, uhum, muito para também ajudar a gente para dar mais força, né? Você que está no meio hospitalar, sim, a gente depende do médico, né, sim, para alterar uma prescrição errada, para alterar um medicamento, uhum, para, né? A gente não pode fazer. Então, assim, a gente sabe que a gente tem sim, capacidade, a gente às vezes sabe muito mais do que o médico, exatamente, em e a relação gente a vai poder medicamentos. ter esse poder, né? Uhum. De mostrar o trabalho de fazer a diferença. Eu achei, em relação a essa resolução, é um tema polêmico. Eu achei muito válido em relação à autonomia que nos deu para principalmente renovação de receitas, porque a gente sabe que tem muitas comunidades distantes, populações carentes que não têm acesso fácil a um profissional prescritor, né, um profissional médico. E com isso poderia estar facilitando o acesso à saúde às pessoas. Eu acho que a intenção do Conselho Federal de Farmácia é muito boa, É essa é muito, válida. Só que sim. a gente tem que tomar muito cuidado com os posicionamentos, porque, meu ponto de vista, porque eu vi em alguns grupos, quando saiu a resolução, colega perguntando: vou poder cobrar R$ 400 na consulta? Gente, pelo Não amor de é essa a Deus. intenção. Mas é isso que eu É com falei. esses argumentos assim que as pessoas usam É, o Uhum. que eu contra falei lá nós. atrás para você, né? É disso, é do conhecimento. Conhecimento. Então, eu acho Então a assim que gente a tem que nossa saber usar classe o É. conhecimento que a gente tem, isso. né? Só saber aplicar o conhecimento. Por exemplo, isso é muito válido, principalmente para o SUS. Protocolos, Sim! prescrições, protocolos. É, Hoje já funciona no estado, se eu não me engano, no estado de São Paulo, o farmacêutico que prescreve o PrEP, lá Uhum. não, mas vários estados. Eu acho que vários estados já é o já. farmacêutico? Eu lembro do projeto piloto em São Paulo, que o farmacêutico já prescreve, mas em que foi estabelecido protocolos e diretrizes dentro do SUS, porque no SUS é assim que funciona, estabeleceu protocolo, todo mundo assinou, tá validado. Então, pode fazer, pode executar. TB, né? Eu acho que Exatamente. TB já existe lá. Essas Já deu o doenças diagnóstico. negligenciadas, doenças Uhum. tropicais, que é o foco principalmente no Isso. nosso estado, eu acho que isso é uma luta que. Mais uma pauta para vocês. É uma luta que o conselho poderia ajudar a trabalhar. Uhum. O conselho de farmácia, o conselheiro federal, conselheiros regionais poderiam tentar trabalhar mais isso no estado. Porque eu não vejo muito isso. A atuação dos conselheiros nesse sentido. Eu sei que todo mundo tem as funções específicas, né, na regra certinho que tem que Uhum. fazer, mas a gente vê que se não for assim, tem que ter um ponto de partida. Por exemplo, do conselho profissional, tentar intermediar lá na estratégia da SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde, para ver como que está essa questão.
vocês vão estar fortalecendo a importância do farmacêutico nessa questão aí, nas doenças negligenciadas, doenças tropicais. Mesma coisa na Secretaria Municipal de Saúde. A gente pode inserir, ó, o farmacêutico tem habilidade para fazer isso. O farmacêutico, então, eu acredito que o conselho pode fazer essas recomendações. Então, às vezes, isso são coisas que eu sinto falta. Eu sou muito antenado em relação ao que acontece no Brasil inteiro e no mundo. Então, de atualizações. Então, eu vejo atuação em outros estados, tipo Nordeste, Sul, Sudeste. Então, eu vejo alguns conselheiros fazendo essa presença, sabe? Se fazer presente mais nesses campos, Uhum. principalmente no setor público. Setor Eu acho que isso é uma forma de ajudar também. Sim, a população, né? Ajudar a população e ajudar a valorizar a profissão também. Porque já parte do órgão, maior órgão, né, da classe, que é o nosso conselho, vai Sim. partir do conselho, né? Dar esse cobrar isso, esse né? start, né? E cobrar essa questão. Sim. Uma ideia muito boa. E qual o conselho que você daria para quem está começando, né? Na área, né? Tanto na área hospitalar ou quando está começando, está se formando, começando agora a farmácia. Eu vou falar o que eu falo para os meus estagiários. Eu já tenho 2 anos que eu inseri o programa de estágio lá no hospital, eu consegui ter estagiários de farmácia. Eu fui estagiário, então eu acho isso muito importante. Eu acho que desde a graduação, diga para os acadêmicos, procurar estágio. Ter estágio, ter prática. Não adianta sair da faculdade cru. Então, dica, fazer estágio extracurricular, remunerado, não remunerado, mas ter a vivência prática do que é Muda muito. do farmacêutico na prática, independente da área. Eu acredito que a gente precisa ter essa prática Uhum. e a gente tem que ser positivo. O que eu tenho sempre comigo, eu sempre fui muito positivo. Não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou conseguir. Ter resiliência. Ter resiliência, uma das pessoas que me ensinou a ter resiliência é a Veridiana, que ela sempre falou isso pra mim, você é muito ansioso. E eu sempre fui muito ansioso mesmo. E Eu falava com assim, o tempo a "Você gente. não vai mudar o mundo." Ele Exatamente. queria mudar o mundo, sabe? Ele queria mudar. Mas é porque assim, eu queria mudar o mundo. Sim. E eu não consegui, entendeu? Então eu acredito que ter resiliência e se manter positivo. E ter fé, ter muita fé que as coisas mudam. É. E a gente consegue fazer a diferença. E um recado para o farmacêutico como motivação, para a gente já se encaminhar para o final, porque já tá ali, já nervoso ali, já falando, ó, tá dando Já tá com as minutos, tá dando os plaquinhas. minutos. Um recado, eu acho que é se manter sempre atualizado, e sempre fazer o bem. Eu sou muito assim, eu sempre faço o bem sem pensar, fazer o bem sem olhar a quem, sabe? Sim. E tem outra, que é até um versículo que eu gosto muito, seja forte e corajoso. Se manter forte e corajoso sempre. Que o resto vem com o tempo. Eu acho que tudo que a gente faz pro outro volta pra gente, Volta, né? com Então certeza. a gente tem que fazer sempre o bem, porque vai voltar o bem. Se a Sim. gente quiser o mal, se a gente for crescer fazendo mal pros outros, Exatamente. volta pra gente isso. Então Isso a gente mesmo. tem que fazer o bem sempre, Sim. né? Pelas minhas experiências, assim, de vida e profissional, o que eu tenho vivido ultimamente, todos os meus anos de profissão, foi sempre isso. Então, sempre fazer o bem, fazer o seu, fazer o que é certo. Como a Veridiana disse, eu sempre procuro estar no mais ético possível. Eu sou muito rígido em relação a essas coisas. Não, mas Então, eu falo que a gente, quando a gente começa a trabalhar, a gente não tem ideia do que é, né? É. Mas assim, o mundo corporativo, viver em comunidade é muito complicado. Trabalhar com pessoas, né? é muito complicado. Então e eu falo que ética é inegociável. Exatamente. O A ética é resto, negociável. você faz o que, né? Mas Sim. ética é inegociável. Por isso que você vai embora, acho que com a cabeça tranquila, Tranquila. com Sim. a sensação de Dever realização, de dever cumprido. Porque ninguém vai vir atrás de você se você não tá fazendo coisa errada, Exatamente. né? Quem não deve, não teme. É. E aí o sucesso vem. Com Devagar, certeza. mas vem, né? Isso. A gente não pode ficar assim, né? Eu falo que hoje a gente vê muitos profissionais que estão formando e aí já querem dar tchau, né? Tipo assim, eu até postei esses dias. Já quer chegar e já quer ir na janelinha. Quer dar sentar tchau na janela, janelinha. é. Então não adianta fazer birra. Isso daí eu acho que é a geração, né? É porque essa última geração aí, qual que é? Y, não sei. É
É isso. O pessoal aí dessa geração tá se formando e eles são mais ansiosos do que eu era. Então, assim, é muito difícil, porque eles já querem chegar Já quero ganhar 10 mil. já quer chegar ganhando 10 Oh, mil, já quer chegar, tipo assim, todo mundo me respeita, e Você é quer folgar no isso. Tem que sábado, avisar eles que a gente começou, o nosso piso era né? 2 Eu mil. falo pra Quer todo mundo, eu chegar falo no assim, sábado, quer folgar no sábado foi folgar no ótimo. sábado. Aí eu falo, gente, todo mundo tem que sofrer. Hein, quando a gente começou, o piso era 2 mil e pouco, foi pra 3, Não, foi... o seu é Não, o meu era 2 mil e pouco. Pois é. 850 eu Eu me formei já ganhava. era 3.300, Não, o meu era 3.150, eu 2 mil e acho. pouco quando eu formei. Eu lembro dessa Eu época aí. lembro quando eles formaram e aí, né, não tava satisfeita, aquela vibe. Aí eu tive que chamar e falar assim, vem aqui, meu amor. Aham. Nossa, ó, vocês têm muito. Era ele mais uma, né? Hoje ela. Eu até vou chamar ela pra vir aqui contar a história dela. Mas hoje ela já Uhum. tá mais numa vibe medicina. E aí eu peguei e falei pra vocês, né? Eu falei, gente, calma, vocês saíram da faculdade ganhando R$ 3.300 com Uhum. um puta do emprego desse, né? É Com verdade. experiência. Agora é só manter a calma que vai dar certo. E É, aí, 9 anos depois, tá aqui, ó. é Gestor de verdade. farmácia, inspirando outras pessoas. é É, isso. sempre que, tipo assim, tarefa dada, sabe? Como que é? Tarefa Missão dada, dada. Não, missão missão cumprida. dada, missão Dada, missão cumprida. cumprida. É isso aí, o Pedro. O Pedro sempre foi. Eu sempre falei pra ele, eu falei assim, nós já passamos várias coisas juntos, né? Uhum. Passamos felicidades, mas também tristezas. Tristezas. Nem tudo são Dois, flores, É, né? nem tudo são A tive flores. gente dois chora momentos muito bastante. complicados na minha carreira e ele tava junto comigo. E eu sempre falei pra ele, falei assim, mantenha calma e vai. E eu sempre também falei, a gente nunca vai ficar ali pra sempre. Sim. Então a gente sempre desenvolveu o outro Te para substituir. Uhum. substituir, Sim. né? E sem inveja, Com sem certeza. nada, né? Então hoje assim, hoje eu vejo você aqui, né? Esse puta profissional, eu fico orgulhosa, porque eu também tive bastante. Obrigado, eu agradeço muito. E é isso, Pedro. Muito obrigada. A sua De história é nada. muito bonita, muito Obrigado. inspiradora mesmo. A gente já imaginava que seria assim, muito gratificante te ouvir e poder inspirar outras pessoas. Tenho certeza que quem for assistir vai se orgulhar muito do profissional que você é, da pessoa que você é, não só o profissional, É, porque antes de você ser mas farmacêutico, ele é você é mais o Pedro. farmacêutico do que eu sou. É, Com certeza. muito obrigada por você ter aceitado, muito obrigada pela participação, tá? E aí depois você pode falar suas redes sociais, falar um pouquinho, tá bom? Fala, eu também queria te agradecer, né? Pensei em você, porque falei para Andressa, eu falei assim, é bonito de ver o tanto quanto ele gosta de ser farmacêutico, né? E aí ver toda essa sua história, assim, é muito gratificante mesmo, né? Eu tenho muito orgulho de você, que Deus te abençoe, que você cresça ainda muito mais, né? Tenho certeza que aí no seu concurso, no seu sonho, você ainda vai colher muitos frutos. Aí você pode deixar suas redes sociais para o pessoal seguir você também. Tudo bem. Eu queria agradecer vocês duas, a Andressa, a Veri também, a Veridiana, principalmente porque, como ela disse, ela fez Sim. parte do meu início da minha carreira, eu Uhum. aprendi muito com ela, essa parte da farmácia clínica foi ela que me despertou, assim, o start, foi por conta dela que eu abri os olhos para esse lado e ela me mostrou o caminho. E eu consegui trilhar o meu Foi. caminho. Então eu agradeço muito por essa parceria que a gente sempre teve. E gostaria de agradecer mais uma vez vocês pela oportunidade e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. É, acredito que eu estou sendo privilegiado por fazer parte do terceiro episódio, né? Sim. Então estou muito feliz. Espero que a nossa história consiga motivar outros colegas, Sim. né? A se desenvolver na profissão, a buscar. E eu tô sempre aberto a novos contatos, compartilhar conhecimento. Minha rede social, eu uso mais o Instagram, é Pedro Arantes 3 o meu Instagram. Meu Instagram é mais fechado, eu não tenho Instagram profissional, ele é mais particular. Mas eu Quando, adoro fazer amizade com farmacêuticos. quando eu comecei a fazer post na internet, ele fazia, e ele sempre redirecionava CFF, um monte de coisa, né? E aí eu falei pra ele, você lembra lá Aham. atrás? Eu falei assim, por que que você não começa a falar na internet?
Aí ele não começou e eu comecei. Aí, ó, você podia estar. Eu acho que é algo que, assim, eu posso pensar em desenvolver. Hoje eu não sei, assim, é que eu não tenho muito tempo, né? Então, não, eu tô lá no plantão, né? É um momentinho lá no plantão. E Ai, gravando o vídeo. aham. E já teve uma época em que eu quis muito isso. Hoje, assim, não é uma prioridade, mas eu posso pensar. Eu preciso amadurecer. Sempre foi algo que eu queria, ficou ali, tá engavetado ainda. É algo que tá Eu falei pra engavetado em ele, na época que eu stand-by. comecei, eu falei, porque ele vinha, Eu lembro. como ele pesquisa muito, ele tá muito engajado aí com farmacêutico. A gente dividia isso, Uhum, né? sim. Essas informações eu acho que é muito importante. Com certeza. É isso que eu faço no meu. O meu Instagram é direto. mais pra isso. Eu compartilho o dia inteiro. Ai, legislação isso, aconteceu aquilo, Conselho Federal, tal coisa, Ministério da Saúde. Eu uso muito pra isso. Eu gosto muito disso, porque eu acho que do papel do farmacêutico é a promoção em saúde e Sim. levar a informação ao próximo, né? Sim. Então a gente aproveita e faz essa disseminação de informações nas redes sociais. Eu gosto de usar, eu falo assim, acho que a gente tem que usar as redes sociais, as tecnologias a nosso Por favor. favor, Nossa, sim, A com nosso favor. certeza. Então tá. E é isso. Muito Mas obrigado, é menina. isso. Eu que Obrigada. agradeço. Um beijo, viu? Ó, Fica com Deus. Obrigado.